Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Você falou sobre quando você resolveu ampliar e entender o jogo como parte da tua vida enquanto comentarista. Mas você também sempre trouxe algumas coisas que fugiam das quatro linhas, que eram importantes para você se entender o contexto do futebol e que não eram muito abordadas antigamente, hoje em dia é mais, mas como o aspecto às vezes financeiro. Aquela fala que você tem sobre o Flamengo é ainda de uma era que não se tocava tanto nesse assunto do ponto de vista macro, assim, do ponto de vista do que pode acontecer com aquele cenário que a gente tinha na nossa frente. Você estava vendo o que Bandeira de Melo estava fazendo, etc. E deu uma previsão que para muita gente foi uma bola de cristal ali, mas era fruto de um monte de informações que a gente tinha naquele momento e que você condensou. Hoje, vendo o cenário atual do futebol brasileiro, que não é mais aquele, você tem as SAFs chegando, você tem investimento muito grande nos ativos, na compra de jogadores. O Textor fez uma baita de uma janela. O Bahia não tanto agora, mas já tinha feito uma janela interessantíssima no começo do ano. Quem mais? Aí o próprio Cruzeiro, que trouxe bastante gente, que são os times que estão investindo mais em SAF hoje. E agora tem surgido o papo do fair play financeiro. Vamos lá. A gente tem visto, e na minha visão, assim, muita gente colocando o fair play financeiro como a solução dos problemas. Como, o futebol brasileiro é muito desorganizado, a gente precisa proteger os clubes com relação a dirigentes que chegam lá, gastam os tubos, vão embora e deixam os clubes devendo, todo mundo falando, etc e tal. Mas não se falava sobre aplicar fair play financeiro antes de Botafogo, Cruzeiro e Galo e essa galera enfiar a grana que tá metendo. Então a impressão que eu tenho é de usar de um subterfúgio que é muito decente do ponto de vista da saúde dos clubes, mas meio que como pano de fundo para frear um investimento no clube que não é dele. É o fair play de conveniência. O fair play de conveniência. O que você pensa sobre isso? O fair play de conveniência. Eu sou totalmente a favor, tá? Não é uma crítica. Sim, eu também. A gente apenas está identificando os motivos, porque é o seguinte, né? Que levam alguns pedirem fair play. Quando o Flamengo estava sozinho arrumando a casa, todo mundo quebrado, morto, e o Flamengo percebendo, a hora que eu botar dinheiro aqui, eu vou surfar numa onda linda. O Flamengo não falou assim. Precisamos arrumar o Botafogo, você não pode morrer. O Vasco, você não pode viver na segunda divisão. Alô, Cruzeiro, o que vocês estão fazendo aí? Precisa consertar o Cruzeiro também. Em nenhum momento ele se preocupou com a concorrência. O fair play só surgiu quando ele se sentiu ameaçado. Tomou 4 do Botafogo. Sentiu ameaçado. Falou, opa, esse cara aqui é louco. De repente, se ele quiser botar... No dia seguinte, aos 4, tinha declaração do presidente do Flamengo falando de fair play. E o Testor também. Aí o Testor fala do Bahia. Um fala tudo de conveniência também. Eu sou favorável ao fair play financeiro, porque é o seguinte, desde sempre, porque senão a gente vai explodir isso aqui. Né? A gente vai explodir. Porque você tem aqueles que não querem jamais se tornar SAF. De jeito nenhum, meu clube não! Então é muito fácil vender isso para o torcedor, como se estivesse sendo incorporado por alguma organização. Na verdade, eles querem manter as mamatas que eles têm. Sem dúvida nenhuma. O Corinthians já contratou quase, se não está no 50, está no 49, se não atualizou. 49 jogadores para a base. Em 2024. 24. Sendo que meia dúzia entrou em campo. É isso. Tudo isso tem custo. E 20 por profissional, né? E a gente não pode afirmar, não pode ser leviano, mas não tô nem falando você, eu tô falando assim, porque dá vontade de desconfiar pra caralho disso mas assim, é no mínimo uma gestão temerária. No mínimo. Pra ser simpático. Perfeito termo. Porque é o seguinte, outro dia eles iam contratar um garoto que até 6 meses atrás era goleiro. Contratado como lateral direito e tinha jogado 8 minutos esse ano. Realmente o scout deles deve ser maravilhoso. Acharam um Beethoven, um Einstein no meio do futebol que só eles viram.
Então, essas coisas, o povo não quer largar. Imagina alguém chegar, organizar. O que o Textor fez? Organizou todo o scout dele dentro de uma linha, isso custa dinheiro, é muito mais barato do que qualquer outra coisa. Na Europa você tem departamentos com 30 scouts para todo tipo de necessidade de um clube. E tem clube no Brasil que já terceirizou. Já não vou dizer o nome do clube aqui, mas tipo, bota uns moleque aí, quebra o galho para nós. Tal. Até pouco tempo atrás era assim. Então você não vai querer competir no mesmo mundo do futebol com quem tem 30 e você nem profissionalizou o setor. Então, cara, eles não querem profissionalizar porque eles querem ficar desse jeito. É um saco sem fundo, né? Eles produzem dívida e se mandam, vão para casa. E lidam com as benesses, né? Sou presidente, sou não sei o quê. De repente o cara vira político. Uma série de coisas. Então você tem essa galera que não quer transformar em SAF e está preocupada com a SAF. Porque a SAF, sem o fair play, hoje, se o Manchester City quiser pegar 10 jogadores do time do Guardiola e falar, eles vão passar um ano na Bahia, tá? Eles mandam. Eles podem. Sim. Não tem nenhuma trava. Haaland vai jogar no Bahia um ano. Joga. Savinho, Haaland. De Bruyne. Vou jogar. De Bruyne, vou jogar um ano no Bahia. Tá bom. E aí, como é que faz? Dane-se. Ele pode. Então não tem nenhum controle. Não tem nenhum controle para quem quer explodir os clubes e levá-los à falência, e não tem nenhum controle, nesse caso, para as SAFs. As SAFs têm um ordenamento jurídico, que você pode constituir uma SAF que pode ser dona do futebol do clube, mas aí era preciso ter, via CBF, limites. Limites. E o limite... legal o Textor também, ó. Não, eu gasto 45% em salário. Uma coisa é o departamento de futebol. Você contrata um jogador de 100 milhões, mas você fica dentro da sua meta salarial. Não, é o que você gira no futebol, meu amigo. Não é assim só. Né? Eu também posso dividir amanhã esse salário com o Crystal Palace e com o Lyon, que é dele também, parte do Crystal Palace. Lyon, ó, o Crystal Palace vai pagar, eu estou dentro dos meus 45% aqui. Mas então qual que é a solução do melhor fair play financeiro? Porque, por exemplo... O melhor é o da La Liga. Então, como que é? La Liga é o seguinte, você tem o da UEFA, que é para inglês ver. Então o PSG, o Qatar põe dinheiro e tal. O da La Liga é o seguinte, cara, você lá olha para tua dívida, para tua receita e vai dizer qual é a tua massa salarial. Então quando você aumenta... Salarial. Salarial. Quando a gente fala em massa salarial, não é assim, determinar valor de salário. Se quiser pagar você tem 100 milhões de dólares. Pra quero pagar 99 em um cara e o resto. Tudo bem. Você não pode passar de 100. Tá. Então é o seguinte, o Barcelona, você só pode gastar esse valor aqui. Pô, mas dentro desse valor aqui, que de um ano para o outro pode baixar. Olha onde porque você fez uma administração ruim. Ruim. Olha onde está o negócio. Que legal. Se você pisar na bola aqui, fica insustentável o time que você tem. Então, o time que você tem em 2024 pode não caber na sua grana em 2025. Você tem que trabalhar muito bem aqui. Cara, e assim, não deu. Pô, cara, mas não vou perder o Messi. Foi o que aconteceu. Perdeu o Messi. Né? Problema seu, né? Pô, mas vai ser ruim para a Liga. O que eu posso fazer? Problema seu. Então, cara, esse negócio funciona. Né? Funciona. Mas então, assim, não tem, lá na La Liga não tem travas de gastos com relação aos jogadores, apenas salarial, é isso? Você tem o seguinte, o que você pode gastar com o teu departamento de futebol, a massa salarial. Então é o seguinte, você pode gastar até 200 milhões de euros por ano. Tá bom. Se isso couber no seu time, beleza. Seu time... Mas isso é para todos? Não, para cada um é um valor. Então, porque aí é de acordo com o que você gera, né? Mas aí que é um problema pra mim. Porque assim, se você fala que, por exemplo, Premier League, o Newcastle não é o time mais rico, mas ele porque ele tem o dinheiro da Arábia Saudita. Mas é um dinheiro infinito, que não pode colocar os jogadores que quer colocar lá por conta dessas travas de fair play. Certo? Só que... Europeu. Só que tem uma... E da questão da UEFA. Só que a diferença do que o Newcastle recebe
para que o Manchester United recebe é uma. A diferença do que o Bahia recebe aqui no Brasil pro que o Flamengo recebe é completamente diferente. Se a gente travar esses caras, a gente vai fazer... O Flamengo vai ser beneficiado. Aí são ajustes que... Por isso que tem que ter, o fair play financeiro é um pouco mais complexo. Porque é o seguinte, a gente fala em fair play, na verdade, a gente... Não é, o problema do Brasil não é o fair play. O problema do Brasil é refundar o futebol. É um pouco maior que fair play. Aí eu concordo totalmente. É um pouco maior. É assim, o dirigente... Seu clube não vai virar SAF, não tem problema. Responsabilidade está na sua cadeira. Tá bom? É o seu que tá na reta. Sua grana. Por exemplo, ser presidente do Real Madrid, você pode falar, pô, mas isso é uma trava elitista. Pode ser. Mas você não vai ter um cara que não tem grana ser candidato a presidente do Real Madrid. Ele não tem condição. O orçamento do Real Madrid, para você ser presidente do Real Madrid, você tem que ter uma parte do orçamento do clube aqui, ó. Seu bolso. Você tem que botar o seu ali. Se der merda, Florentino, sua grana vai entrar no olho aqui. Eu nem sabia disso. Eu também não. Real Madrid. Real Madrid. Não é todos. Isso é uma coisa do Real Madrid. Mas assim, vamos refundar o futebol brasileiro. Calendário, gente. Infelizmente, nós não conseguimos aumentar o número de dias no ano. Isso ainda não foi possível. No máximo 366. Mas também não dá para pôr mais 10 jogos em ano bissexto. Não dá. Um dia. Então é o seguinte, não dá para fazer esse calendário aqui. Onde é que nós vamos cortar? Obviamente, no estadual. Ah, mas por que estadual? O estadual ele é pequeno demais para um clube grande, porque nós também não podemos... A gente não pode pegar o Flamengo e transformar ele, botar o Flamengo na mesma página do Novo Horizontino. Claro. Ou do Nova Iguaçu. Claro. Nem o Nova Iguaçu na mesma prateleira do Flamengo. Seguinte, nós precisamos criar um sistema para permitir ao Nova Iguaçu se tornar um Flamengo, o que é quase impossível. Mas é o seguinte, o Nova Iguaçu, isso aqui é tua reta, você vai por aqui, você vai daqui dessa divisão para essa, para essa, para essa, aí você arranja 40 milhões de torcedores, você vai ser o Flamengo. Porque também não podemos penalizar o clube que tem 40 milhões, ou tem 10, ou tem 20, e falar assim, agora vocês são culpados no futebol brasileiro. Não podemos. Né? A gente também, o que tem que ter é uma melhor distribuição do dinheiro. Premier League, eu tenho distribuição pela mídia que o clube gera, por jogos na televisão, eu tenho uma distribuição única pela participação, eu tenho uma distribuição única pelas vendas para o exterior, que é fantástico. E eu tenho uma divisão que é, o primeiro recebe 20 vezes, o último recebe uma vez. Este valor aqui. Então, se for 5 milhões de libras, o último recebe 5, esse aqui recebe 100, pela classificação dele. Tá perfeito? Sim. Então, o Brighton tem mais dinheiro, o West Ham tem mais dinheiro, mas eles não vão ser um Manchester United, que não é justo. Pegar um clube que é global e outro que é local e, por uma canetada, transformar o local no mesmo peso do global. Pá. Ninguém tá querendo fazer do Cuiabá o Flamengo. É porque tem gente que usa esse argumento. Mas a gente mas também... como assim? Eu sou o Flamengo, eu sou o Corinthians, eu sou o Palmeiras. Mas aí onde é que o Flamengo e o Corinthians, o São Paulo, eles vão ser diferentes? Trabalhando direitinho o seu marketing, o seu estádio, a sua torcida. A sua internacionalização da sua própria marca. Eles vão continuar ganhando mais, né? Eu tenho 40 milhões de torcedores nas costas, eu chego no patrocinador, é diferente do Juventus, da Javari, chegando para pedir um patrocínio, e o Flamengo. Claro. Né? Um traz uma Kombi, o outro traz 40 milhões. Fazer o quê, cara? A história é essa. Não dá. Não, e também não vou me romantizar aqui e falar é tudo igual, aquele futebol romântico, é tudo igual, legal o Canoli, com aquela arquibancada né, caindo aos pedaços. Eu não sou desse time aí. É o seguinte, legal, já fui, morava perto, ia ver jogo. Você tá hoje trajado de uma cor da Grená. Por acaso tô azul Grená. Aí os haters, sabe que é pior do que Corinthians e Palmeiras, Fluminense, Barcelona. É um negócio assim assustador. Cara, mas a gente tem que refundar. Só o fair play não resolve. É o calendário, é o fair play, entendeu? E aí nós vamos gerar um outro movimento que é na América do Sul. Porque o futebol argentino já rechaçou o fair play. Claro, rechaçou a SAF aqui, não!
jeito nenhum, tal. Claro, pô, você tá falando... Você vai quebrar essas oligarquias que dirigem time de futebol na América do Sul, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, nesses lugares todos. Você acha que eles querem isso? Eles não querem o bem do futebol deles, eles querem o bem deles, continuar sendo cartola. Então, dá para refundar? Dá para refundar facilmente. Com as pessoas. O Fair Play financeiro tem algumas versões prontas. César Grafietti já fez. Se perguntar ao presidente da CBF, me diga o que é Fair Play financeiro, ele não vai saber responder. Não vai saber. Ele não vai ter noção. E tem várias versões de Fair Play. Todo mundo fala, queremos o Fair Play, mas... qual? Qual? Como? Tem gente que nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Tem gente que fala assim, o Bandeira pediu Fair Play financeiro em 2013, vocês estão mal informados. Que Fair Play é esse? Que Fair Play? Que Fair Play? Porque é o seguinte, hoje, agora estão falando em Fair Play, é o seguinte, eu quero Fair Play financeiro pra você. Pra você. Que te segure. Eu não quero pra mim, não, eu tô bem. Eu tô me mantenha eu quero pra você, entendeu? Então, cara, não venha com essas conversas aqui. Aqui cada um só cuida do seu. Por isso que é impossível fazer uma liga no Brasil com esta geração de cartolas. É isso. É impossível. O que eles conseguiram fazer foi criar 2 blocos para venda de direitos de televisão. Só. E um deles já vendeu concessão de 50 anos. Exatamente, só. Por uma ninharia, né? Entendeu? A Espanha vendeu lá um percentual. Sim, mas também, é da liga inteira. Né? Mas da liga inteira, sem Barcelona e sem Madrid. Ah, é verdade. Eles não toparam, porque o Barcelona ia ser importante, mas o Madrid convenceu o Barcelona a não entrar. Claro, o Barcelona continua na penúria. Mas a liga fez o seguinte, você pode usar 15% desta grana aqui para contratar jogador. É bem pouco. É infraestrutura, tá? É infraestrutura. Quer melhorar seu estádio? Pode usar. Você quer melhorar seu CT? Ou seja, os caras estão preocupados com o negócio, com o business. E La Liga é muito mais difícil que a Premier League. Você nunca, enquanto o Guardiola foi treinador do Barcelona, nunca deu uma entrevista para a ESPN. Porque você não consegue. É mais o Real Madrid e Barcelona são intransponíveis. Eles fazem, a Liga faz um projeto para 18 clubes, menos para eles, que é o La Liga Experience. Eu participei. Então, assim, eles pegam um jogo de Barcelona ou de Real Madrid, como visitantes, e vamos lá, eu fui para Sevilha, fui para o jogo do Barcelona contra o Betis. Deu o Rogério Vogel. Então, você vai lá, se acompanha lá, liga o projeto, como é que é, parará, o estádio, você conhece o estádio por dentro, você conversa com todo mundo, super legal, isso é maravilhoso. Porque você está fazendo com o Betis. Você vai no CT do Betis, você conversa com as pessoas e tal. Você não consegue fazer esse projeto com o Real Madrid e Barcelona. Eu não quero. Não, de jeito nenhum. Não quero. Então você não consegue. Ele vai na Premier League. O Guardiola já deu umas 200 entrevistas para nós. Com certeza. 200. Esse ano já deu a última agora. Já deu para Nathalie, que está com a gente. Já deu para Castelo Branco, várias. O Klopp. Seguinte, você está na Premier League. Aqui você quer seu caderninho. O Lugano falou para mim, quando chegou lá, eu deram um caderninho para ele. Ó, isso aqui são as regras, tá? Você está dentro desse livro aqui, tá? Você está dentro desse livrinho. Então, amigão, vai dar. E não é o Manchester City falar, eu não vou dar entrevista, não. O Manchester United, eu não vou dar. Premier League, a liga é o negócio. E preservando a identidade de cada clube. Imagina o Abel não dando entrevista coletiva depois do jogo. E tentando favorecer o crescimento deles dentro dos seus padrões, distribuindo melhor o dinheiro. Esse é um bom exemplo para copiar. Ó, a gente melhora a liga e aí nós vamos vender esse produto para o mundo todo. O mundo todo vai pagar e nós vamos jogar o dinheiro aqui. Aí nós vamos melhorar o nível de todos os competidores e vamos vender mais caro para o mundo todo. E o mundo todo vai pagar para assistir a gente. Cara, não vou dizer que é inteligente porque é óbvio, né? Assim, mas é inteligente sacar o óbvio. Aí nós aqui vendemos o que para fora? Quanto isso gera de recursos? Nada, zero. Né? O que a gente a gente liberou 9 contratações de estrangeiros, tudo bem, está vindo, tem uma mudança em curso aí. Você tem dinheiro das bets, que é fenomenal na mídia e nos clubes, você tem o dinheiro, você tem a possibilidade de contratar 9 estrangeiros, então você abre o leque, você tem treinadores estrangeiros aqui, então você tem treinadores estrangeiros, nomes que estão vindo, dinheiro que é maior, mas o controle disso aí é zero.
Então tudo isso aí pode também se tornar uma bomba atômica. A gente é uma granada e a gente pode virar uma bomba atômica, porque o controle é zero. A CBF não está preocupada com nada disso. A CBF, cara, se você pegar a folha de pagamento da CBF e olhar quanto ganha o presidente de federação, quanto ganha o presidente da CBF, você fala assim, o futebol brasileiro não muda mesmo. O interesse deles é se manter ali, me manter aqui. Aí que eu vou ser presidente de federação. Eu vou botar 200 pau na sua conta todo mês e quando tiver a eleição você vem votar aqui no seu amigo, tá? E ele ainda pode negociar com a oposição para aumentar para 250. Pode. Caralho. Entendeu? Aí eu pago o meu eleitor, que vale 3 votos. Se eu voto de presidente de federação, Federação de Futebol do Acre, que tem um futebol potente, né? Revela, assim, o jogador o tempo todo. Realmente compete com a Espanha e Portugal. Né? Tem federação lá que não tem sub-20, que tem 5 times que ficam jogando tal. Vale 3 votos. E o voto do Corinthians vale 2. Flamengo vale 2. Então, cara, se você juntar a Série A, a Série B, todo mundo votar num candidato, só as federações elegem quem elas quiserem. Exatamente. E os caras recebem todo mês. Cara, a refundação do futebol tem que passar primeiro por esse sistema, cara. Entendeu? O fair play, ele é É perfumaria. Ele é perto disso aí, ele é perfumaria. Você tem que vir lá de trás. Nós estamos discutindo aqui que se nós vamos pegar o telhado, se ele vai ser o telhado estilo antigo, com telha, se ele vai ser cimento, com manta asfáltica, se você vai pôr ali a energia solar em cima. Fala assim, gente, nós vamos botar onde o telhado se não tem nada aqui embaixo? Não... Alicerce, não tem nada. Então o fair play é importante? Sim. Sou favorável? Sim. Hoje quem fala nele é de conveniência? É conveniência. Não fala em mudar a estrutura do futebol. Não. Porque faz parte dessa estrutura podre. Então, cara, você fala assim, você tem esperança? Zero, nenhuma. Eu falo isso há 40 anos. Só mudou a maneira de dizer. Cada época eu falo isso há 40 anos. Cansa. 40 anos eu falo isso. Tanto quando falaram na Liga, eu falo, não vai rolar. Você sempre foi descrente. Não sempre fui descrente. 40 anos com esta índole de cartolas me deram a certeza de que não vai mudar. Porque é o seguinte, com 10 anos de jornalismo esportivo, mudou alguma coisa? Não. Com 20, mudou? Não. Com 30, mudou? Não. Com 40, também não. Por que se eu tiver que apostar? Nós vamos apostar agora. O futebol brasileiro vai mudar ou vai ficar como está? Eu tenho 40 anos de resposta nessa bet aí. Que todo mundo que apostou contra ganhou. Eu vou nessa. Por que eu vou apostar no. Eu vou apostar naquele que vai pagar nada, porque é óbvio que vai dar certo, né? Que vai ser esse aqui. Cara, não vai mudar. Não vai mudar. Porque os caras só querem as suas conveniências. Imagina quando você falar em dividir dinheiro, dar mais dinheiro para quem é menor, para ele se tornar um competidor mais interessante, porque isso vai trazer mais dinheiro para você daqui a um tempo. E você vai contratar aquele jogador que você quer. Mas aquele cara precisa ser bom também. Qual é a índole? Imagina, eu quero que ele se exploda. Você acha que tem algum clube grande que não queira que seu concorrente desapareça? Você acha que o Corinthians fala assim, o Palmeiras vai cair. Vai falar, pô, legal. Vai falar assim, não. Empurro junto. Se o Corinthians cair, se o Palmeiras cair, é ruim pra mim. Se o Corinthians cair, é ruim pra mim. O São Paulo, o Flamengo, o Vasco. Não, cara. A cabeça desses caras não tem isso. O Corinthians ele tá correndo um risco grande de não jogar a Copa do Brasil ano que vem. E não tem nenhum dos clubes tão preocupados com isso. Uma competição, o valor de mercado dela com o Corinthians é um, sem o Corinthians é outro. E todo mundo vai ganhar menos. E ninguém tá preocupado falando sobre isso, assim, por conta de uma regra esdrúxula feita por campeonato estadual e o cara, mas no contexto paulistano que você tem, paulista na verdade, que você tem um monte de time forte e aí você tem times lá do Acre disputando a Copa do Brasil, o Corinthians não. Porque você poderia botar esse bicho, numa fase prévia, fazer a Copa do Brasil maior, cara. Né? Um jogo único, tal, regionaliza e vai tirando. Claro. Mas é o seguinte, eu preciso vender para a federação, que eu já pago uma mesada para o presidente, 2 mesadas, uma para ele e outra para tocar a federação. Eu preciso convencer o cara, eu preciso dar um docinho para ele. Então você bota um time... Cara, você acha que árbitro
Cara, os caras negociam até escudo da FIFA. Precisamos pegar um árbitro de tal lugar ali, porque o cara é ruim a beça. Vamos botar um escudo. Não faz isso não. Eu preciso botar ali, porque dá pro presidente da federação um árbitro da FIFA para ele. Então, tudo é negócio. Tudo é negócio. Não tô falando que o cara ganha dinheiro com isso, mas ele ganha prestígio, ele ganha voto, ele ganha alguém que fala, pô, legal. Aí ele leva o cara de presidente de comandante. É tudo maracutaia. Um jogo, você vai ser o chefe da delegação, dá ali mordomia pra ele, várias diárias, o cara nem aparece. Então, cara, as coisas são feitas assim. O torcedor, assim, falar do jogo pro torcedor pra melhorar aquilo, os caras não têm interesse. Olha o nível dos nossos gramados, Calçade. Estamos em 2024. A nossa 24. arbitragem. Veio uma Copa do Mundo há 10 anos atrás aqui, não aprendemos nada. Eu voltei para 1970, 80, era assim. O nível da nossa arbitragem, recentemente, o erro que aconteceu no jogo do São Paulo. Erro de direito, cara. Que aí a CBF demora 5 dias para soltar o áudio, porque se solta antes, o São Paulo podia recorrer 20, 48 horas depois. É tudo jogado. É sujeira, cara. Jogada. E foi um erro mesmo. Foi. O árbitro vai e fala, não, eu dei, segue o jogo. Mas assim, ele deu sequência e o cara botou a mão na bola. Logo, infelizmente, é falta. Se ele tá na área, é pênalti. Exatamente. É mosca branca? É mosca branca. Mas é a regra, cara. Aí o que ele fez? Usou a regra 18. Que são 17, ele inventou. Inventou. 18,